Meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui de volta para falar da outra relação métrica num triângulo qualquer, a lei dos senos. Nós já vimos aí a lei dos cossenos e agora vamos ver a lei dos senos, tudo bem? Lembrando que a lei dos senos ela só é aplicada a um triângulo qualquer. Você não vai aplicar a lei dos senos para triângulos retângulos, tudo bem, galera? Então, o que diz a lei dos senos? Bom, aqui nós temos o nosso triângulo qualquer, cujos vértices são A, B e C, e as medidas dos lados deste triângulo nós vamos chamar de medida A, este segmento BC, medida A, o segmento AC tem medida B, e o segmento AB tem medida C. Tudo bem? E vamos marcar os ângulos internos do nosso triângulo. Ângulo de vértice A, alfa, ângulo cujo vértice é B, ele tem medida beta, e o ângulo do vértice C tem medida θ. Tá legal? Então, qual é a estrutura da lei dos senos? A estrutura da lei dos senos é a seguinte, galera. Esta lei ela diz o seguinte, que o lado de um triângulo qualquer é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Então, grava isso. A medida de um dos lados deste triângulo é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Como assim, Anderson? Eu vou escrever a lei dos senos aqui para você. O lado A é proporcional, tudo bem? Ao seno do ângulo oposto ao A, que é o alfa. Bom, assim como o lado B, tá vendo o lado B? É proporcional ao seno do ângulo oposto ao B, que é o beta. E isto também é válido para o lado C. Então, o lado C é proporcional ao seno do ângulo oposto, que é θ. Então está aqui quase a lei dos senos pronta. Tudo bem, galera? E você percebe que esta expressão ela representa uma proporção. O que é uma proporção mesmo? É uma igualdade entre razões, igualdade entre frações. Isso é uma proporção. E você não pode jamais esquecer que a toda proporção, a ela está associada uma constante de proporcionalidade. Tudo bem? Então, a esta proporção, nós precisamos associar uma constante de proporcionalidade. E qual é a constante de proporcionalidade da lei dos senos? Essa medida é 2R. Então, só para ficar claro, o 2R é a constante de proporcionalidade. Eu vou escrever isso aqui para você. Ó. É a constante de proporcionalidade desta proporção. Então tá aqui, ó, constante de proporcionalidade. Perfeito? Tá aí, a lei dos senos facilmente enunciada. Quem é esse R? Este R, galera, é simplesmente o raio, presta atenção para cá, é o raio da circunferência, circunscrita ao triângulo. E o que é a circunferência circunscrita? É aquela circunferência que envolve o triângulo. Tá legal? Então está aqui a lei dos senos, bem bonitinha, escrita. Tá legal? É isso que nós vamos usar, tá? Galera, basicamente, a aplicação da lei dos cossenos, nós vimos que a lei dos cossenos, a aplicação era quase imediata. A figura te dava 3 lados e associava a medida desses 3 lados com apenas um ângulo interno. A lei dos senos,
você tem basicamente duas maneiras de aplicá-la. É quando no triângulo referência você tiver dois ângulos associados ao invés de um. Se você tiver dois ângulos fornecidos, já desconfia que você vai precisar usar a lei dos senos. Tudo bem? Ou quando você, no enunciado, tem referência ao raio da circunferência circunscrita. Tá? Isso nos exercícios que nós faremos, isso vai ficar muito claro. Tá bom? Então não se preocupa que é super simples a lei dos senos e sua aplicação. Tá legal? E nas soluções das diversas questões, nós vamos fazer isso, tá bom? E eu vou te mostrar que isso é bem simples. Nós precisamos saber o porquê desta relação. Tá legal? Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho o nosso triângulo ABC, tudo bem? Já inscrito numa circunferência. Ou seja, o triângulo ABC está dentro desta circunferência. Ou seja, a circunferência é circunscrita ao triângulo ABC. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer para mostrar a lei dos senos? Eu vou escrever uma coisa aqui e já vou apagar. Nós vamos mostrar que esta proporção ela é verdadeira. Uma das maneiras de nós mostrarmos que essa proporção é verdadeira, vou escrever aqui ó, bem largado, se a gente conseguir mostrar que A dividido pelo seno de alfa é igual a 2R, já está provada a lei dos senos. E provada para esta razão, nós podemos, analogamente ao que faremos, podemos provar para esta fração e para esta fração. Já aconselho a você tentar fazer o que eu vou fazer agora e mostrar que B sobre seno beta é igual a 2R e C sobre seno θ é igual a 2R, fazendo os procedimentos que eu vou mostrar aqui para você. Tá? Então, para você que vai fazer concursos militares, pré-vestibulares, isso aqui é muito importante, porque é a ideia de resolução de questões, tá legal? Então vamos juntos. Bom, Anderson, apareceu o raio da circunferência, certo? Melhor, apareceu 2R. Então, galera, o que esse 2R aqui significa na circunferência? Concorda que é o diâmetro? Lembra que lá no estudo da circunferência, você descobriu, você estudou que o diâmetro é igual ao dobro do raio? Então, nada mais justo que nós traçarmos o diâmetro desta circunferência. Você já sabe que o diâmetro da circunferência é um segmento de reta que liga dois pontos desta circunferência que passa pelo centro dela. Tá legal? Então vamos supor que esta corda é a corda que passa pelo centro. É o diâmetro, que este diâmetro ele tem este vértice como sendo o vértice D. Tá legal? Então aqui você percebe que este segmento é o raio desta circunferência e este segmento aqui ó, também é o raio desta circunferência. Tá legal? Tá, só esqueci de escrever isso aqui. Ó. Este nosso triângulo ABC, olha, ele possui lados A, B e C, mas o meu intuito é provar que A sobre seno de alfa é igual a 2R, como eu escrevi aqui para você. Tudo bem? Então, feito esse erro aí rapidinho, só esqueci de colocar o A e o alfa, vamos à demonstração, tá legal? Então, uma ideia importante é você traçar sempre o diâmetro da circunferência. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é traçar um segmento de reta que ligue o vértice D, deixa eu corrigir aqui, que ligue o vértice D ao vértice C. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. O segmento de reta que liga o vértice D ao vértice C. Perceba que foi criado um triângulo BCD. E aí nós precisamos de dois tópicos que você deve já ter estudado no assunto circunferência. Tá legal? Bom, primeiro assunto, a primeira parte é: toda vez que você tem um triângulo inscrito numa semicircunferência, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Tá legal? Então você não pode esquecer disso. Isso em sala de aula eu mostrei para você. Tá legal? Você não pode esquecer disso. Todo triângulo que está dentro, inscrito
numa semicircunferência, este triângulo ele é retângulo. Perfeito? Uma outra coisa importantíssima que você enxerga neste triângulo BCD é a parte de ângulos na circunferência. Você que está me ouvindo aí, você deve ter estudado. Para você que é meu aluno, nós estudamos aí os ângulos na circunferência. E este ângulo que aqui está assinalado, ó, esse ângulo aqui, é um ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito mesmo? É todo ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência. Então, este ângulo que eu acabei de marcar, ele é um ângulo inscrito. Eu vou marcar de outra cor aqui para ficar bem visível para você. Este ângulo, ele é um ângulo inscrito. Tudo bem? Perceba que este ângulo inscrito, ele enxerga, ele delimita qual arco de circunferência? O BC, sim ou não? Este arco ele delimita o arco BC. Perceba que o ângulo alfa do nosso triângulo retângulo, ele também delimita, ele também enxerga o ângulo BC. Bom, se estes dois ângulos eles delimitam o mesmo arco, é porque estes ângulos são o quê? Estes ângulos são iguais. Tá legal? Então esse é um estudo prévio da parte de circunferência. E isso aqui, galera, para você que vai prestar concurso, é a vida, tudo bem? Cai direto aí em vários vestibulares, provas de ensino fundamental, ensino médio, de concurso, aparece todas essas ideias. Por isso que eu estou tendo cuidado de mostrar para você. Tá? Então, acabou a nossa demonstração. Sabendo que esse triângulo é retângulo e que este ângulo tem a mesma medida do nosso ângulo alfa, então no triângulo BCD, então neste triângulo BCD aí, galera, nós podemos aplicar o quê? Nós podemos aplicar relações trigonométricas no triângulo retângulo. Percebe que este ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto, que é o A, e eu tenho a hipotenusa, que é quem? O dobro do raio. Então, cateto oposto com a hipotenusa é o seno, correto? Então, o seno do ângulo alfa é simplesmente o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao alfa? É A, dividido pela hipotenusa, que vale 2R. Sim ou não? Nós não multiplicamos cruzado nesta proporção, galera? Quando nós multiplicamos o 2R com o seno de alfa, a ordem desses fatores altera o produto? Não, né? Então nós podemos escrever assim, ó, o A dividido pelo seno de alfa, e isso é igual a quanto? 2R. Como queríamos demonstrar. Nós chegamos àquela expressão que eu mostrei para vocês, ó, como iríamos demonstrar. Tá legal? E fazendo um procedimento análogo a esse, você consegue provar que B sobre seno beta é 2R e C sobre seno θ é 2R. Tudo bem? Então está aqui a lei dos cossenos. Esta é uma aplicação possível quando você tem a medida de um lado do triângulo, a medida do ângulo oposto a este lado e o raio da circunferência inscrita. Então aqui de outra cor, ó, eu vou colocar para você a outra aplicação. Você pode aplicar também a lei dos senos, e nós vamos fazer isso bastante na resolução de questões. Você pode aplicar a lei dos senos dessa maneira. A sobre seno do ângulo alfa, isso é igual a quanto? AB sobre o seno do ângulo beta. Tá legal? Essas são as duas maneiras que nós vamos usar para fazermos os problemas vários deste assunto. Tá legal, galerinha? Estudem esse vídeo bastante e eu aguardo vocês aí na solução de questões. Valeu? Bons estudos!